Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. 20 de janeiro, segunda-feira. Hoje celebramos a festa do padroeiro de nossa arquidiocese, São Sebastião. No Evangelho de hoje, a liturgia nos traz um questionamento feito a Jesus. Os discípulos de João e dos fariseus jejuam. Por que os seus não jejuam? O contexto de que a presença de Deus em nosso meio nos leva à presença plena de um olhar de que o tempo novo se realiza. Como diz Jesus no final do Evangelho lido hoje, odres novos ou vinho novo em odres novos. O tempo novo que se realiza num homem que se renova. O homem que se coloca à renovação de Deus, a renovação pela graça de Deus. Essa renovação ela se faz na medida em que nós somos capazes de um desapego de nós mesmos, para deixarmos com que Deus nos transforme. A transformação ela depende do nosso querer, abrir-nos à ação da graça de Deus. São João da Cruz dizia: o afeto e o apego da alma à criatura torna-a semelhante a essa mesma criatura. Quanto maior a afeição, maior a identidade e semelhança, porque é próprio do amor tornar aquele que ama semelhante ao amado. Assim, um tempo novo que pode se realizar em cada um de nós é um tempo onde nós possamos nos identificar aquele que nós amamos, que é Jesus Cristo. É um tempo onde Deus nos transforma pela sua graça e pela sua bondade, porque a afeição ao ser amado nos leva a somente ouvi-lo, a somente querer segui-lo, a somente confortarmos a nossa vida com Ele e através dele. A termos os parâmetros de vida regido pela própria palavra de um Deus que nos dá a visão de um tempo da alegria, de um tempo da esperança, de um tempo novo que se instaura em cada um de nós, como nós deixamos purificar por Ele. Termos a consciência de que a cruz muitas vezes, ou caminharmos pela cruz de Cristo, muitas vezes nos leva a alguns momentos de dificuldade, de perseguição. Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino já dizia: se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Assim haveremos sempre, quando conformarmos a nossa vida à vida do próprio Cristo, as perseguições, as maledicências e tudo aquilo que se envolve dentro daquele que quer seguir Deus. Muitas vezes dentro de casa, muitas vezes no meio da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos. Mas viver a presença de Deus na nossa vida é exalar esse próprio Deus através de nós. Como dizia Dom Helder Câmara, exalar o perfume de Deus, sermos esse perfume de Deus aonde quer que estejamos. Porque a alma que ama a Deus, ela exala o perfume de Deus, a presença e a graça de Deus no transcorrer da sua vida. Santo Agostinho diz: a própria vida se manifestou na carne, para que nessa manifestação aquilo que só podia ser visto com o coração fosse também visto com os olhos. Nós não vemos Jesus Cristo mais com os nossos olhos, mas nós sentimos o Cristo com o nosso coração. E temos a certeza de que a realização, a presença de Deus durante o tempo que se realizou pela terra, é um tempo em que a graça esteve presente, aqueles que puderam conviver. Mas nós não estamos distantes dessa graça, estamos na mesma graça, inseridos dentro do mesmo conceito. Não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas de vivência. Testemunhas da acolhida, testemunhas do amor de Deus, de um homem que não vive mais com a sua velha vida, os seus novos ou velhos parâmetros de vida ao qual ele concebia, mas um tempo novo que se realiza através dele. Quando a alma se acha livre e purificada de tudo, essa união com Deus, nenhuma coisa poderá aborrecer-nos.
Daqui se origina para ela, nesse estado, o gosto de uma contínua vida e tranquilidade, que nada se perde nem nada jamais lhe falta, como diz São João da Cruz. É esse Deus conosco que não se perde de nós quando nós o trazemos edificados na nossa vida, no nosso ser, na gratuidade em cada um de nós. Vinho novo em odres novos, remendo novo em tecido novo. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.